Vamos abrir a palavra no Salmo 16. Salmo 16. Diz assim o Salmo 16: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha mão direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Olhem aqui para mim, eu desejo ser bem breve. O Salmo começa, e ele tem o seu aplicativo no Novo Testamento, especialmente nos versos 10 e 11, relacionados a Jesus. E quando Pedro pregou aos judeus após a ressurreição de Jesus, citou o fato de que este salmo afirmava do Santo de Deus que o seu corpo não deixaria na morte e nem veria corrupção, e por isso Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. No entanto, este é um salmo que tem o seu cumprimento absolutamente estendido e aplicado do ponto de vista profético existencial às vidas de cada um de nós que estamos aqui. Por isso, preste toda atenção, não se distraia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo e nem para dentro. Olhe bem para mim e preste atenção. Porque ele começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Porque a grande maioria das pessoas pedem a Deus que as guarde. Rogam e imploram o cuidado de Deus todo dia, mas não se refugiam no Senhor. Elas querem que magicamente Deus as proteja. Protege-me, Senhor, apesar do meu ódio, apesar do meu espírito de vingança, apesar da promiscuidade a qual eu me entrego, apesar das mentiras que eu falo, apesar das minhas tramas, apesar das minhas manipulações, apesar dos meus enganos, apesar das minhas construções de capricho. Ó Deus, guarda-me. E não olha um segundo para o meu caminhar, porque senão tu não me guardarás, porque eu mesmo não me guardo. A verdade é esta: é que a grande maioria de Deus pede a Deus que faça uma macumbinha da Nova Jerusalém em nosso favor. Olha, eu estou aqui fazendo essa oração, já deve ser uma coisa muito grande para o Senhor que anda tão esquecido no planeta,
tem um cara de pau como eu que diz: guarda-me, ó Deus. Então que o Senhor tome essa minha lembrança como crédito, e então me guarde, porque esquecido tu andas. Mas, por favor, não olha para o meu caminhar, para o meu pensar, para o meu agir, porque eu não me refugio em Ti. Eu me refugio no que eu possa me refugiar, eu me refugio no dinheiro, eu me refugio nas minhas estratégias de língua, eu me refugio na estética sedutora do meu corpo, eu me refugio na minha capacidade de vernáculo, de convencimento, eu me refugio na minha habilidade relacional, eu me refugio na quantidade de pessoas que eu conheço, de relacionamentos que eu uso, eu me refugio no tráfico de influência que eu faço, eu me refugio nos meus braços, eu me refugio no medo que eu imponho. Agora, como eu sei que existem perigos para além dos meus braços e do meu tráfico de influência e das minhas lorotas e da minha capacidade de intimidação e de sedução, eu peço também que Tu me guardes. Vamos ser honestos e verificarmos que, de fato, as coisas são assim na maior parte das vezes. E por isso não há nenhum guardar de Deus a nosso favor. Porque o Senhor é bondoso, é compassivo, é benigno, Ele nos cobre uma vez, 2, 10, 20, 30, sai nos cobrindo, mas chega uma hora que, se Ele continuar a nos guardar, Ele está nos guardando para o inferno. Ele está nos guardando para a calamidade cada vez maior. Ele está nos guardando para ficarmos involucrados em cinismo. Ele está nos guardando para ficarmos fechados numa bolha de mentira acerca de nós mesmos. De modo que chega uma hora que esse Deus que é bom e cuja misericórdia dura para sempre, retira a sua mão, nos entrega à nossa própria disposição mental, deixa que a gente ande segundo os nossos caminhos, conforme Ele diz no Salmo 81, naquele clamor divino que diz: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o adversário, eu de pronto o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas como meu povo não me quis escutar a voz, eles estão sujeitos à servidão, à opressão, porque no dia em que Deus resolver me guardar para sempre, sem que eu me guarde em Deus e para Deus, nesse dia Deus terá se tornado o diabo da minha existência. Ele retira a mão, muitas vezes, para que a gente acorde, para que a gente veja que não dá para ficar brincando de magia com o Deus eterno, que Ele não é Satanás, que Ele não é como os deuses dos povos, que Ele é o santo, e que Ele quer ter uma relação conosco que seja íntima, verdadeira, e que nós, que confessamos ser seus filhos, reflitamos seu caráter, sua face, seu amor, e repitamos nas nossas vidas, mesmo na maior relatividade de sermos apenas seres humanos, o máximo da plenitude, da perfeição do nosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus ensina, este é o Evangelho, para ninguém falsificar. Então o Salmo começa dizendo: guarda-me, ó Deus, por quem? Porque em Ti me refugio. Guarda-me porque eu me ponho sob o Teu refúgio, eu me ponho sob a Tua palavra, eu me ponho sob o Teu mandamento,
Eu me ponho sob a obediência daquilo que é imutável. Eu me ponho sob o teu amor. Eu me ponho sob a tua justiça. O meu telhado é a tua graça, e o meu chão é o Evangelho, e a minha atitude é a obediência em fé. Guarda-me, ó Deus, porque eu não temerei mal nenhum, porque tu és o meu pastor, porque em ti eu me refugio, porque tu és a minha cidadela, tu és o meu alto refúgio, porque em ti estão os meus pés. A minha confiança está em ti eu não vacilarei. A minha casa eu tenho construído sobre a rocha da palavra, não sobre o engano movediço da areia, das filosofias deste mundo e dos caprichos loucos da minha existência. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio, e aquele que em ti se refugia não temerá mal nenhum. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará, por isso, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade em ti e para ti é pavês e é escudo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim ele se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, mais do que com longevidade, com vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Só é se for assim, se não for assim, não é. É simples assim, meus irmãos. O resto é auto-engano. Procure algum outro lugar que fale de Deus sem consequências, como magia, como mandinga, porque aqui você só vai ouvir o Evangelho da verdade, que diz que quem se quer guardado por Deus, em Deus se refugie. E ele prossegue e diz assim: digo ao Senhor, é uma verbalização, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele diz: guarda-me, porque guardado estou em ti, e ele diz ao Senhor: tu és o meu Senhor. Agora olhe um pouquinho para dentro do seu coração e veja a quantidade de vezes em que você diz ao Senhor: Senhor, me perdoa porque tu não és o meu Senhor. Sinceramente, Senhor, tu não és o meu Senhor. Ai, Senhor, ai, tu não és o meu Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui, esse homem vai jungindo, vai amarrando, vai entrelaçando, vai embutindo confissões verticais com atitudes horizontais, vai transformando o amor declarado no amor encarnado, no amor vivido, no amor praticado, vai fazendo confissões a Deus se transformarem em práticas de fé. E é somente para isto que eu e você somos chamados. Se eu digo ao Senhor, se eu me refiro a Ele como o Senhor, o que de mim tem que proceder não só como verbalização, mas como encarnação real,
é que tu és o meu Senhor, mesmo. Outro bem não possuo senão a ti somente. Agora, também não é verdade para a maioria de nós. A gente diz, Senhor, tu és o meu Senhor e abençoa os meus bens. Guarda os meus bens para não perder nada, nenhum dos meus bens. E se o cara perde algum dos seus bens, ele já diz assim, como é que é, Senhor? Seja dinheiro, seja a saúde como bem, seja uma pessoa querida como bem, seja o meu bem no relacionamento. Se for com o bem, vai o Senhor. Mas quando o Senhor é o Senhor, nenhum outro bem eu tenho senão a ti somente. Os outros bens são coadjuvantes, são cerejinhas da misericórdia. Porque quem diz que tem Deus, que outro bem terá além de Deus? A menos que Deus de fato não seja Deus como Deus é, na nossa compreensão, no nosso discernimento, Ele seja menos do que quem de fato Ele seja e do que quem de fato nós somos ensinados acerca de quem Ele é. Mas se eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, a implicação disso é que nenhum outro bem eu tenho senão a ti somente. E não significa que eu não ame as coisas e as pessoas que eu amo. Eu amo a minha mulher de todo o meu coração como homem e marido. Amo os meus filhos, os nossos netos. Amo as minhas irmãs. Amo meus sobrinhos. Amo meus amigos. Amo vocês, amados amigos e irmãos. Não necessariamente em razão do tempo de convívio, às vezes inexplicavelmente, alguém com quem eu nunca convivi aqui, uma olhada gera uma compaixão, um carinho entranhável, um compromisso inexplicável, que só pode vir do amor de Deus. Eu amo o mundo, não esse sistema, mas o mundo pelo qual Jesus morreu e se deu. Mundo de gente. Amo a criação. Amo cada plantinha que Ele fez, cada bichinho que Ele criou, cada criaturinha a qual Ele deu sopro de vida. Mas eu não tenho nenhum bem, senão a Deus somente. Minha mulher sabe disso, meus filhos sabem disso. E que você saiba disso também. Tem nada neste mundo que me faça negociar quem Deus é para mim e quem eu sou para Deus. Não há nesta vida mais nenhum poder para se apresentar diante de mim dizendo, olha, fica comigo, mas deixa o teu Senhor, porque eu prefiro ser esbagaçado, esfolado bilhões de vezes. E eu não estou dizendo que eu tenho em mim mesmo uma resistência superior a de ninguém. Eu só estou dizendo que esse vermezinho aqui tem no mínimo e pelo menos essa consciência que diz, eu sou frágil, mas minha fragilidade é absolutamente tua. E eu não tenho nenhum outro bem senão a ti somente. E eu não quero ter o mundo inteiro e não te ter. Eu prefiro viver e morrer em solidão em ti do que qualquer outra coisa sem ti, Senhor. Porque eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor.
A gente vai ficando velho. E nós não somos velhos, mas a vida começou muito novinha para mim e para Adriana. Nós éramos meninos quando a gente começou a ter filhos. Então, enquanto nós não sejamos velhos, a nossa alma tá meio para lá da nossa idade. Aí, além dos filhos que a gente ama tanto, a gente começa a ganhar umas ternuras loucas pelos nossos netos. É uma coisa diferente. Mas eu preferia perder os 4 netos que nós temos num único dia do que ver todos eles longe de Deus. Eu preferia sepultar os 6 filhos que nós ainda temos. Eu já sepultei 2 no passado. Um bem pequenininho e um com 22 anos. Temos 6. Os 6 no mesmo dia do que vê-los longe do bem, que é o Senhor. Porque nós não estamos brincando de vida eterna. Nem de nada disso. Palavras têm consequências. Eu sei o que eu estou dizendo diante de Deus, dos anjos, dos demônios e de vocês. Mas não há nenhum outro bem. Depois que a alma, o espírito tomam certa consciência. E a gente não diz só porque decorou, diz é porque de fato é fato. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aí, sem empáfia, com o coração quebrantado, rastejante, dependente, clamando por misericórdia, porém absolutamente confiante, se declara: digo ao meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Nenhum outro bem eu tenho, senão a Ti somente. E a vontade do Pai de estabelecer intimidade, comunhão, casamento, conjugalidade, fusão, unicidade com a gente, é no mínimo esta, de produzir esse espírito que em mim engatinha, que em você engatinha, mas que um dia caminhará para se transformar numa fusão total e absoluta, mas precisa iniciar com essa disposição de dizer: guarda-me, porque eu me guardo em Ti. Ser o meu Senhor, porque Tu és o meu Senhor. Apesar da relatividade do meu ser, no que eu entendo, no que eu possuo, no que eu discerno, nenhum bem eu possuo, Senhor, senão a Ti somente. Outra consequência dessa compreensão que quer amizade, intimidade, e que pede que Deus seja o que a gente em Deus quer se tornar, aparece aqui no verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Quando eu me guardo em Deus, peço para Ele me guardar porque eu me guardo nele, chamo-o de Senhor porque me disponho a andar sob o seu senhorio, e a demonstração disso é que dia a dia eu vou discernindo, confessando e crescendo para dizer que nenhum outro bem eu tenho, não há barganhas a fazer, não há retrocessos, não há meia volta, não há mais caminhos a serem mudados, porque não há mais como voltar. Nós somos dele, não tem retorno, e não há nenhum outro bem em nós que não seja aquele bem de Deus em nossa vida. A consequência disso ganha imediatamente a sua horizontalidade. O salmista diz: te tendo assim, te vendo assim, eu olho aqui à minha volta e também digo:
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Quando o Senhor é o Senhor, quando tudo que eu já disse até agora é fato, um terceiro fato que se estabelece imediatamente é que, conquanto a gente ame o mundo, conquanto a gente queira se miscuir para anunciar a palavra, conquanto a gente ande cheio de compaixão e de misericórdia, conquanto cada ser humano vivo nesse planeta seja um sacramento a ser amado e desejado no amor de Deus no nosso coração, para que seja objeto de um encontro com Jesus, e nós mesmos nos oferecemos para que nos tornemos ministros da reconciliação, anunciando a cada homem, cada mulher, que Deus estava em Cristo reconciliando a todos consigo mesmo, embora o mundo não tenha tido essa notícia por inteiro. E nosso trabalho alegre, a nossa missão existencial mais subversiva no planeta é esta, é fazer esse anúncio, independentemente de com que trabalhemos ou ganhemos a vida ou que dons tenhamos. Essa missão é latente, é algo que está em nós, que precisa se tornar patente, porque é a vocação comum de cada um de nós. Todavia, apesar disso, se o Senhor é o meu Senhor, eu sou um daqueles bem-aventurados que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está no mandamento do Senhor, e no mandamento do Senhor medita de dia e de noite. Por isso, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Jesus sentava na roda de publicanos, de pecadores, era chamado amigo de publicanos e de pecadores, se fazia acompanhar de qualquer ser humano que quisesse no caminho ouvir a palavra, entrava na casa de qualquer um que o acolhesse em paz, mas separou um grupo de pessoas que foram os notáveis, nos quais ele teve todo o seu prazer, e disse: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu não me santifico em favor do mundo inteiro, eu me santifico em favor de vós outros. Já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando a gente diz, guarda-me, ó Deus, porque eu me guardo em Ti, quando a gente diz, Tu és o meu Senhor, porque eu estou sob o Teu senhorio, a terceira coisa imediata é que a gente continua a ser cada vez mais profundamente seres subversivos invadindo o planeta, na mesma medida em que o nosso prazer de comunhão, de vivência, de intimidade, vai ganhando não a seletividade que segrega, mas vai ganhando a seletividade que nunca se segrega da vida planetária, nem do mundo da humanidade, mas que seleciona aqueles que são Marta, Maria e Lázaro da nossa vida, que são os santos e os notáveis nos quais a gente tem prazer, que são as pessoas com quem a conversa não vai virar uma fofoca, a bebida não vai se transformar num porre, a madrugada não vai virar um swing, o acampamento não vai se transformar numa loucura. O estar não vai se transformar num desestruturar do ser pelo simples fato de com eles estar. Essa consciência de que Deus é Deus gera em nós essa tensão horizontal. De um lado, eu sou daqueles chamado a invadir a terra com o Evangelho, mas de um outro lado, eu sou chamado a ter meu prazer, minha intimidade, minha amizade,
minha reclusão, minha recâmara, com os notáveis, e não são muitos, que haja na terra, nos quais eu possa ter todo o meu prazer, porque são aqueles acerca dos quais o Pai diz, eu também nesses tenho o meu prazer. Eu quero ter prazer fraterno e íntimo naqueles que são homens de boa vontade. Aqueles aos quais os pastores em Belém selecionam para ouvir um coro celestial. Não na casa de Herodes, mas no meio daqueles que tinham ouvidos para ouvir. Se eu não tiver dentro de mim esse cuidado, não haverá coerência entre dizer que o Senhor que me guarda porque eu me protejo e me refugio nele. Ele é o meu Senhor porque eu ando sob o seu senhorio e eu não tenho bem maior senão a ele somente. Se a implicação disso não for igualmente esta, conquanto eu seja um ser do mundo acerca do qual Jesus diz, Pai, não te peço que tu os tires do mundo, eu sou todavia um desses acerca dos quais ele diz, eu te rogo que tu os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E um dos movimentos desse caminho de santificação humana é a escolha de com quem a gente anda. Muitos podem andar comigo, mas eu não ando com todos os que andam comigo. Eu só ando com aqueles a quem eu escolho. Eu aceito muitas companhias porque eu sou um ser de influência planetária, mas para andar na minha companhia, eu seleciono alguns em quem eu possa ter prazer no espírito e não desprazer no meu espírito. Não os seres da mentira, do engano, da perversidade, do mau conselho, do sarcasmo, do espírito vingativo, da luxúria, da lascívia. Esses passam pelo meu caminho e eu os acolho com amor e prego a eles com carinho, e se me pedem ajuda estou presente, mas eles não são aqueles que eu chamo para a mesa da minha comunhão, para partir o pão, beber o vinho e levantar ações de graças. Eu sento na mesa deles e as abençoo, mas eu não os chamo para dentro da intimidade da minha existência, porque eles não fazem parte, enquanto não se converterem, dos notáveis da terra, dos santos que se separam para Deus, nos quais a minha alma encontra o meu prazer relacional, o meu prazer fraterno, o meu prazer humano. Agora olhe e veja se com o passar do tempo, você que já foi membro de seita, que proibia você até de saudar pessoas na rua que não fossem do mesmo grupo, e que depois saiu de um polo e foi para o outro, perdeu o equilíbrio, perdeu o bom senso, saiu da seita e foi para o aceita. E entrou num esquema em que vale tudo, e entrou no arreganho. Saiu do buraco da agulha e foi para o rombo não sei do que. Aonde entra tudo. E você não tem mais a menor consciência de autopreservação. É por isso que você anda em tanto conselho mau, é por isso que você se relaciona com tanta gente ruim, é por isso que deita e rola sobre o seu corpo tanta gente da impiedade, é por isso que o teu corpo recebe tanto sêmen como uma caçapa que recebe sêmen contaminado, é por isso que você põe esse seu pênis em vaginas apodrecidas, ainda que belas. É por isso que você beija bocas que têm dentro de si espíritos que são verdadeiros esgotos. Porque você perdeu a noção, meu irmão, de quem são
os notáveis, os santos, nos quais você, como quem se guarda em Deus e para Deus, precisa buscar todo o seu prazer relacional neste mundo e aqui na terra. Prossegue o Salmo e diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Eu acho esse verso de uma beleza extraordinária. Esse Senhor que é tudo isso para mim, é a minha porção, é a minha herança aqui na terra. É dele que eu bebo todo dia, ele é o meu cálice. Ele é o meu manjar mais fino. Tu és o arrimo da minha sorte. Eu estou com sorte quando eu estou com Deus. Sem Deus eu sou um azarão, ainda que eu ganhe na loteria. Agora, se eu estou no Senhor, podem me vir más notícias como venham, Ele é o arrimo da minha sorte. Aleluia. Ele é a minha herança. Caem-me as divisas em lugares amenos. Eu não tenho nenhuma ambição para além da marca de Deus na minha vida. Onde é a minha herança, Senhor? E até aqui? Está ótimo. Quem é a minha herança, Senhor? É a Adriana, minha herança? Maravilhosa e muito linda minha herança. Eu não quero nada além da minha herança. Qual é a minha herança? São vocês? É muito linda a minha herança. Quem diz: guarda-me, Senhor, porque eu estou guardado em Ti. Tu és o meu Senhor. Porque eu não tenho nenhum outro bem na terra senão a Ti somente. Tu és todo o meu prazer e a minha alegria relacional eu tenho com aqueles que Te amam também. Tu és a minha porção, a minha herança, o meu cálice, o arrimo da minha sorte. A consequência disso é que o coração fica desvestido das ambições caprichosas, voluptuosas. Caem-me as divisas em lugares amenos. Esse é o meu pedaço? Aleluia! Muito lindo é o meu pedaço. Eu não quero nada que o Senhor não me tenha dado. Porque tudo que Ele me deu é do tamanho do que me faz bem. Tudo que Ele me deu é o que me completa, é o que me planifica, é o que me realiza. Eu não tenho olhares para além da minha herança. Aonde Ele fez cair as divisas das minhas marcas, aí eu digo: Senhor, bendita é a plenitude da minha relatividade. Aleluia. É muito linda a minha herança. Aqui eu já tenho hoje, aqui me aguarda, está para além de toda descrição. O Senhor, quando Ele é o meu Senhor, quando eu não tenho nenhum bem senão a Ele somente, eu tenho sempre a minha presença. O Senhor, tenho sempre a minha presença. A gente fica o tempo todo dizendo que quer estar na presença de Deus, não é? Pouca gente diz que quer ter Deus na sua presença. Senhor, me põe na tua presença. Deve ser porque eu indo até a presença de Deus, Deus não precisa me visitar na minha presença. Vamos entrar na presença de Deus desde que Deus não entre na nossa presença. Entrando na presença de Deus parece que é um lugar mágico, né? A gente entra de olho fechado, essa é
magia dos nossos pensamentos religiosos. Agora, o salmista diz: o Senhor eu o tenho na minha presença, na minha cama, no meu quarto, no meu trabalho, nos meus pensamentos, nos meus processos afetivos e mentais, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. O Senhor faz parte do que eu amo, o Senhor faz parte do que eu beijo, o Senhor faz parte do que eu abraço, o Senhor faz parte do que eu ganho, o Senhor faz parte do que eu pago, o Senhor faz parte do que eu devo, o Senhor faz parte do que eu decido, o Senhor eu o tenho sempre na minha presença. Aí isso muda tudo de figura, acaba a dicotomia. Vamos entrar na presença de Deus para sair da presença de Deus imantados para a nossa própria loucura. Mas se o Senhor é o meu Senhor, acabam-se as esquizofrenias e acerca dele eu digo: eu tenho sempre a minha presença, estando ele à minha mão direita não serei abalado. Isso é uma inversão de perspectivas. A gente viu a mãe de Tiago e de João pedindo a Jesus que um dos seus filhos sentasse à direita de Jesus e outro à esquerda, e o salmista não quer saber quem vai sentar nem à direita nem à esquerda. Ele apenas diz: Senhor, estejas tu à minha direita e eu não serei abalado. Não importa se eu estou sentado à direita, à esquerda, atrás, no fim da fila, eu só quero que tu estejas à minha destra, que o meu braço de poder seja movido pela energia do amor de Deus. Alegra-se, pois, o meu coração. Por causa disso tudo, meu coração fica alegre. Não ficaria? Como ficaria triste? Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Até se eu morrer aqui agora e vocês me sepultarem em algum lugar por aí, eu entro num ciclo natural, esperando um tempo físico de ressurreição gloriosa. Em relação a Jesus, esse salmo se cumpriu na sequência dele, do verso 10, que diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E ele ressuscitou de entre os mortos. Quanto a mim, por causa de tudo isso que eu já lhes disse até aqui, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Eu sou filho da ressurreição e também sou filho do cuidado físico de Deus neste mundo. Não que isso me seja garantia de não adoecer, de não enfraquecer, de não envelhecer, mas eu adoecerei guardado se ainda adoecer. Envelhecerei lindo de velhice quando envelhecer. Ficarei gagá de graça quando caducar. Tudo em mim será vivido em Deus e sem corrupção. A minha alma jamais será largada na morte nem por um segundo. Passo imediatamente para estar com o Senhor. E eu sou filho da ressurreição. Enquanto o dia da ressurreição do meu corpo não chega, eu já entro imediatamente com um corpo celestial para habitar a glória eterna do meu Pai. E antes que esse dia chegue, como diz Paulo, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, se corrompa e envelheça, o nosso homem interior se renova de dia em dia, crescendo para além de toda corrupção. Agora olha aqui para mim. Termina assim, quando tudo assim é, como tudo deve ser. Tu
me farás ver os caminhos da vida. Que coisa mais maravilhosa. É você olhar e pensar que você está passando por este mundo, não como um ser alienado, mas como alguém que enxerga os caminhos da vida. Enxerga. Enxerga o que é vida, enxerga o que não é vida. Que privilégio mais sublime. Eu me sinto um ser humano privilegiadíssimo pela misericórdia dele, que me faz ver, discernir quais sejam os caminhos da vida. No meio de bilhões de contemporâneos perdidos, sem saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda, com medo de viver, com medo de morrer, sem saber a quem amar, nem se deve amar, nem a quem se dá, nem como é se dar, nem o que esperar, com medo do presente, com medo do futuro. Tem gente com medo até do escuro. Eu fico olhando e vendo um privilégio extraordinário, o tesouro dos tesouros, que está habitado por essa consciência que dia a dia cresce em mim, e que é pura graça dele, bondade dele, e que é a iluminação do Espírito, pela revelação da palavra, e pela habitação de Jesus em mim. Jesus mora em mim, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e por isso Ele me faz ver os caminhos da vida. É você olhar e dizer, não, esse aqui não é caminho de vida, esse aqui é caminho de vida. Não, não bota o pé aí não, que isso é morte. Você começar a discernir até de longe o cheiro da morte, o cheiro da vida. Que privilégio extraordinário. Você pode não saber nada sobre a Bolsa de Valores, mas você sabe cada dia mais sobre os valores eternos do tesouro de Deus. Não só na eternidade, mas daquilo que Deus chama de precioso aqui. Você vai ganhando discernimento entre o precioso e o vil aqui. Quando o Senhor é o Senhor, quando você se guarda nele, para ele, quando você vai se satisfazendo nele, quando ele vai sendo o absoluto absoluto, a sua herança linda, preciosa, o seu contentamento, quando você vai se alegrando nos ilimitados limites dos contimentos do mandamento que salva a gente para toda a liberdade, paradoxalmente falando. E quando você vai tendo alegria naquilo que Deus chama de meu prazer também. E quando você vai celebrando as heranças, por mais que os homens não vejam, mas você as enxerga e diga como são lindas. Quando seu coração vai se enchendo de exultação, sabendo da sua segurança eterna, da sua indestrutibilidade, ainda antes do dia da ressurreição, já provando o poder da ressurreição e se sabendo filho da eternidade. Quando isso tudo se instala na gente, é natural que o mais aconteça. Tu me farás ver todos os dias os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua presença. E na tua destra, delícias, delícias e delícias, perpetuamente. Gente boa, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o espírito de um discípulo. Essa é a alegria espiritual
de quem escolhe as coisas excelentes no Espírito. Se houver alguém aqui com coragem de dizer que eu propus alguma coisa ruim, mazinha, perversinha, erradinha, levante e me diga. Mas se eu só falei o que é bom, então erga uma de suas mãos e diga amém. Diga eu concordo. E diga eu quero isto para mim. Eu quero que este seja o meu salmo. Eu quero que assim seja a minha vida. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Salva-me de tanta brincadeira, e de tanta leviandade, e de tanta magia. E eu agora pôr-me-ei de pé e lerei este salmo como uma confissão de fé. Em nome de Jesus. Amém. Ponham-se de pé. E leiam em voz alta comigo. Em voz alta. Não importa qual seja a sua versão, o salmo é o mesmo. Pode ler em voz alta, exageradamente alta. Começando. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha mão direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Recebe todo o louvor do nosso coração. Eu bendigo o teu nome com os teus filhos de todo o coração, Senhor Jesus. Aleluia, amém.